A paz do Senhor para todos vocês que estão Amém. assistindo a TV Flórida. Que essa entrevista seja uma bênção na sua vida e com muita alegria estou aqui a convite do pastor Joel Freire, ministrando no nosso 24º aniversário da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui nos Estados Unidos, e 22ª Escola Bíblica de Obreiros, ministrando a Palavra de Deus e também fazendo a apresentação da Bíblia do Pregador Pentecostal, que é a única Bíblia de estudo hoje que oferece 1.002 sermões para você pregar junto ao texto bíblico sobre os mais diversos temas para todas as ocasiões. Além de um curso básico de teologia com 12 matérias, além de concordância bíblica. Isso tudo dentro da Bíblia, tudo pastor? dentro da Bíblia. Você está falando de outras coisas. Eu sempre digo que essa Bíblia é como se fosse uma mini biblioteca reunida em um só volume. Uau! Com todos esses recursos e, da mesma forma, o Bondade de Deus tem se tornado um sucesso aí em todo o Brasil. Lá no Brasil é hoje uma das Bíblias de estudo mais vendidas e já está sendo também traduzida para o espanhol, breve vai estar nos países de língua hispana e está sendo lançada em todos os países de língua portuguesa. É uma alegria estar aqui na Café Vida com o amigo pastor Jonas Mariano, e essas obras você poderá encontrar aqui no Café Vida, tanto a Bíblia do Pregador Pentecostal como a Bíblia da Pregadora Pentecostal, que possui todos os recursos. Os mesmos recursos da outra. Bíblia do Pregador Pentecostal, só que com algo a mais. Ela vem um encarte especial, um estudo sobre o que os 66 livros da Bíblia falam sobre a mulher. Por exemplo, as mulheres em Gênesis. Tudo que Gênesis fala sobre a mulher. Então você imagine que, principalmente para irmãs, líderes de mulheres, que preside departamentos femininos na igreja, irmãs do círculo de oração, é uma Bíblia assim excelente para as irmãs que ministram, que quer uma palavra que fale na linguagem das mulheres. Tem sermões aqui sobre todas as grandes mulheres da Bíblia. Sim. Sermões para datas especiais das mulheres, como, por exemplo, sermão para o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Tem. Você quer um sermão para o Dia das Mães? Tem. Então, ela realmente tem muitos recursos para o estudante da Bíblia e o que prega a palavra de Deus. Que maravilha. Pastor Edivaldo, o senhor é de onde no Brasil? Para que os nossos amigos ainda que não o conhecem possam conhecer a partir de agora. Olha, eu sou baiano de nascimento, mas fui para São Paulo ainda adolescente, né? E eu sempre digo que é um milagre que Deus fez na minha vida, como Deus tirou um baiano no meio da roça lá no interior da Bahia, levou para São Paulo e colocou hoje em uma das maiores sociedades bíblicas do mundo. Que é a Sociedade Bíblica do Brasil hoje, ela exporta a Bíblia para 103 países do mundo, em 32 idiomas diferentes. E Deus me deu o privilégio de ser o primeiro pastor da Assembleia de Deus no Brasil a ter uma Bíblia de estudo na versão Almeida Revista e corrigida pela Sociedade Bíblica do Brasil. Até então, o senhor sabe que no Brasil você só tinha acesso a Bíblias de estudo de autores americanos ou europeus, né? Mas a Bíblia do Pregador Pentecostal é comentada por um brasileiro, baiano e assembleiano. Por isso que eu, pregador pentecostal. Perfeitamente. Olha só, pastor. Durante quanto tempo que o senhor elaborou, desenvolveu, escreveu e montou todo esse conteúdo? Porque eu imagino que tenha sido durante muitos anos. Conta um pouquinho pra gente da história da construção dessa Bíblia. Olha, uma boa pergunta. Eu sempre digo que uma obra dessa envergadura não cai de paraquedas. Isso aqui são mais de 3 décadas de pesquisa da Bíblia. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, eu tinha apenas 14 anos de idade. E de lá para cá são mais de 30 anos de pesquisa da Bíblia.
E interessante que eu tenho lá, devo ter em casa uns 20 cadernos de 10 matérias, todos escritos à mão, à caneta, Uhum. de anotações de estudos bíblicos, quando eu nem tinha computador ainda. Uhum. E nem eu imaginava que estava preparando os estudos da Bíblia do Que pregador legal. Aham. pentecostal. Então, a gente vê que aquilo que a gente faz não é em vão. Às vezes aquilo que você faz lá no silêncio, talvez ninguém está vendo, meditando, só você e Deus, Deus resolve mostrar isso aí para todo mundo, que é o que está acontecendo. E o que mais alegra o meu coração é saber que essa Bíblia está ajudando muitos obreiros. São testemunhos assim, extraordinários que eu ouço de pessoas de todo o Brasil. Outro dia um jovem mandou uma foto assim com essa Bíblia no peito, assim abraçada, né? E disse assim: Pastor Erivaldo, eu quero lhe agradecer por essa Bíblia. Eu não gostava de ler a Bíblia. Me dava até sono quando eu começava a ler a Bíblia. Mas minha mãe me deu essa Bíblia de presente. E eu quero dizer para o senhor, pastor Erivaldo, que não sei que mistério tem nessa Bíblia. Eu não só passei a me apaixonar pela leitura da Bíblia, como eu já estou pregando os sermões da Bíblia do pregador pentecostal. Então eu fico feliz. Bom, claro. São testemunhos desde jovens a obreiros, a veteranos, que dão testemunho quanto essa Bíblia tem sido útil para o ministério dele. O senhor comentou, né, que aos 14 anos começou a ler, a experimentar a leitura da palavra de Deus. E hoje o senhor tem aí 2 materiais riquíssimos de conhecimento, né, de experimentações. É claro que o senhor deve ter vivido todo os esboços aqui, o senhor viveu cada um deles, né, experimentou cada um deles. E a gente vê na história dos grandes homens da Bíblia, por exemplo, Samuel, que escutou né, ele respondeu: eis-me aqui, quando o Senhor o chamou. Ou seja, tem pessoas hoje que não precisam de ouvir Deus chamando. Nós estamos aqui, temos que estar prontos para poder fazer alguma coisa para o reino de Deus, para, vamos dizer assim, passar para outros uma experiência que vai edificar a vida deles e com certeza ele será instrumento para outras vidas também. Eu vejo isso. O senhor não chegou a ouvir assim, Erivaldo de Jesus, escreva a Bíblia. Nada disso, né? Não precisou. Ou seja, o senhor no seu coração sentiu esse desejo de escrever os esboços e um tempo depois, então... Perfeitamente. O senhor fez uma pergunta muito interessante, porque quando você começa a ver a história de Neemias, você vê que os outros grandes homens de Deus sempre têm uma experiência mística da sua chamada. Moisés viu uma sarça ardendo, pegando fogo. Gideão, um anjo debaixo do carvalho chamando ele. Isaías, a visão de um trono, né? O Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. Ezequiel viu a visão de 4 seres viventes, né? Cada um teve sua experiência particular com Deus. Mas quando você olha para a vida de Neemias não esperou ter nenhuma revelação, nenhuma visão transcendental para poder fazer a obra. Ele simplesmente recebeu a notícia da situação precária do seu povo, da situação precária de Jerusalém, com as portas queimadas a fogo, os muros destruídos. E ele sentiu a necessidade de ser útil para a obra de Deus, de fazer a obra de Deus. E o que é que ele fez? O que estava ao seu alcance. Ele foi lá, pediu ao rei liberação, foi lá, reconstruiu a cidade, os muros. Quer dizer, ele não precisou ter uma visão extraordinária para fazer a obra. Por quê? Porque a gente tem que compreender que existem coisas tão urgentes para se fazer, você tem que colocar a mão e fazer logo, não é verdade? Então, eu sempre digo que Deus só faz aquilo que você não pode fazer. Então, não é verdade? Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Ele vai te capacitar. Perfeitamente. E em relação aos sermões, é interessante que o sermão também nasce, é um pouco parecido até com a composição de hino de um poeta aí, né, um autor de hinos, um compositor. Os compositores geralmente dizem que essa música assim saiu quando eu estava passando por isso aí. Experiência. Né? E da mesma forma os sermões, né? Alguns sermões aqui, de repente, é algum momento que a gente estava vivendo e de repente Deus nos deu uma palavra que
veio como um bálsamo para aquele momento que a gente estava passando, e aquilo nasceu um sermão. Uhum. E esse sermão que nasce nesses momentos, ele edifica muitas vidas. Sim. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer, ainda baseada nessa forma de como o senhor escreveu cada sermão, e são muitos, são quantos o senhor falou? 1002 sermões. 1002 sermões. Muitas vezes um sermão, ele são experiências, outras vezes Deus abre os olhos da gente para aquilo que está escrito, ou seja, as letras da palavra de Deus, elas dão um salto, né, aos Sim. nossos olhos, e você tem ali uma Ilumina, palavra revelada, traz revelação. entende o profundo daquilo. Todos os seus sermões são dessa forma, ou alguns deles são sermões práticos que vão nos ajudar no nosso dia a dia, coisa que não tem nada de revelação. Claro que a palavra já é a própria revelação, né, de Deus, mas não sei se o senhor está compreendendo. Eu compreendi perfeitamente O que o senhor poderia me dizer a sua a respeito? pergunta. De fato, por exemplo, aqui tem aqueles sermões, né, que, de repente, às vezes a gente está até dirigindo no trânsito e uma palavra cai no coração, né, e dali surge um sermão. Ou até de um hino que a gente está ouvindo, que tocou o nosso coração. Às vezes uma frase de um hino também origina um sermão. Sim. Mas existe aqueles sermões também que são simplesmente a pesquisa histórica. Porque teve autores da Bíblia que Deus deu a palavra revelada, mas outros, Deus usou a habilidade dele de pesquisar. O caso de Lucas. Lucas, ele teve a inspiração para ser um historiador, né? Quando a Bíblia diz que ele pesquisou, ouvindo testemunhas oculares e consultando, quem sabe, documentos já existentes sobre o assunto. Então, da mesma forma, esses sermões com essas informações históricas são aqueles, por exemplo, para datas especiais. Como, por exemplo, tem sermão aqui para o Dia das Mães. Aí eu procuro mostrar a origem do Dia das Mães, quando surgiu o Dia das Mães, né? Tem também sermão aqui para o Dia dos Pais. Aí eu mostro, o Dia dos Pais teve origem há 4.000 anos atrás, na Babilônia, quando um jovem chamado Eumeso confeccionou em argila uma frase desejando saúde ao seu pai. Quer dizer, é uma informação, né, interessante, que de repente a pessoa no Dia dos Pais solta uma informação dessa, enriquece, né, o sermão, a mensagem. Tem aqui sermão para o Dia Internacional da Mulher, a gente mostra a origem, como surgiu. Tem sermão aqui para o Dia do Pastor, sermão para o Natal, para o Ano Novo, né? Então, esses sermões são realmente pesquisas históricas, como o senhor falou, não precisa de uma revelação para montar um sermão desse, é através da pesquisa. Legal. A segunda pergunta é sobre o nome, né? Bíblia do Pregador Pentecostal e Bíblia da Pregadora Pentecostal. Por que pentecostal? Olha, uma excelente pergunta. Você acredita que o nome dessa Bíblia nasceu assim, espontâneo? De repente, alguma vez, pode chegar até esse vídeo aí, e o nosso querido Marcos Gredstone, da Sociedade Bíblica do Brasil, foi dele a ideia desse nome. A gente estava numa reunião com a diretoria da Sociedade Bíblica, até então discutindo qual o nome que seria dado a essa Bíblia. De repente, assim, sentado no estralo, o Marcos Gredstone, que é o nosso diretor lá das regionais, né, de distribuição de Bíblias, ele disse assim: Bíblia do Pregador Pentecostal. Ele fez uma leitura rápida, né? Ele é águia, né, nesse aspecto aí. Por quê? Ele percebeu que é um pastor assembleiano e que praticamente meu público é um público assembleiano, e a Assembleia de Deus, por quê? Por ser a igreja pentecostal, a maior igreja pentecostal do Brasil e também a maior igreja pentecostal do mundo hoje, a Assembleia de Deus. E só para você ter ideia, lá no Brasil, nós somos mais de 20 milhões de assembleianos só no Brasil. E estima-se que no mundo já são 100 milhões de assembleianos. Então, realmente, Deus tem abençoado muito a Assembleia de Deus. Mas o termo pentecostal, ele abrange naturalmente
todas as igrejas que crê na evidência dos dons espirituais. Por isso esse termo pentecostal. E hoje nós temos, né, muitas igrejas pentecostal, não só a Assembleia de Deus, né? Tem uma parte dos nossos irmãos batistas que estão crendo na evidência dos dons espirituais, se tornaram pentecostais, uma parte de nossos irmãos metodistas, presbiterianos e tantas outras igrejas que são de linha pentecostal, né? Então esse termo pentecostal é mostrando que essa Bíblia, os estudos dela são mais ou menos na direção da teologia pentecostal. Sim. Embora a gente já tenha o conhecimento que até quem não é pentecostal também tem adquirido essa Bíblia como fonte de consulta. Sim. Né? Nós não estamos aqui discriminando os que não são pentecostais. Simplesmente a obra ela precisa ter um nome, né? E como a gente sabia que a linha de ensino dela ela vai de encontro com a teologia pentecostal clássica, aí por isso que veio esse nome, Bíblia do Pregador Pentecostal. Claro, e mesmo porque o que o senhor disse até agora sobre o conteúdo dos esboços, que são alguns fatores históricos, não é? Pesquisa, isso, independente disso, pode contribuir muito para o melhor conhecimento. São sermões que não são para ser pregados só por pentecostais. Claro. Tem muitas mensagens aqui que servem para pessoas de qualquer denominação, porque são temas gerais da Bíblia e se aplica a qualquer denominação. É isso aí. Então, para você que esteve conosco até agora, olha só, nós estamos aqui com o pastor Erivaldo de Jesus, que está aqui na Flórida, veio a convite do pastor aqui da Assembleia de Deus, pastor Joel Freire, para que pudesse estar trazendo, além da ministração da Palavra de Deus ali na festa que eles estão comemorando, esses dois lançamentos que já estão disponíveis no Café Vida Bookstore, e você pode entrar em contato agora, se você quiser, está aí aparecendo na telinha o telefone, e nós vamos, é claro, também disponibilizar as informações do pastor Erivaldo, para que você possa estar entrando em contato com ele, inclusive mandando testemunho, caso você tenha adquirido e foi edificado através desse material, para que ele edifique também a fé dele, não é? Isso é muito bom ouvir um testemunho e tal, como ele disse no início aqui, do jovem que recebeu da própria mãe a Bíblia, enfim. Então, você vai estar conferindo aí todas as informações para ter acesso às redes sociais, o site do pastor, e esperamos, é claro, que esse papo aqui que nós tivemos tenha sido muito edificante para você, para que você possa conhecer um pouquinho mais da vida de mais um homem, né? Chamado com certeza por Deus para fazer a diferença nessa terra. Gente, porque olha, nós precisamos de homens assim para fazer a diferença nessa terra. Porque para complicar já está cheio. Então a gente precisa de alguém para melhorar um pouquinho a nossa vida. E nada melhor do que a palavra de Deus para melhorar a nossa vida em todas as áreas. Tá bom? Pastor Erivaldo, muito obrigado, né, pela sua presença aqui no Café com o Pastor. E eu espero que o senhor volte mais vezes e que o seu público possa também, né, tá aí assistindo essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, e também, é claro, felizes por isso e orando sempre pelo senhor, e que o senhor venha sempre, ao lembrar de nós, orar por nós também. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo, você aí, povo abençoado, que fala portuguesa. Se você está em busca de uma Bíblia de estudo que fala a sua linguagem, com um viés pentecostal, procure aqui na livraria do Café Vida, a Bíblia do Pregador Pentecostal e a Bíblia da Pregadora Pentecostal. E eu quero também aproveitar, viu, irmão Otávio, muito obrigado por esse espaço que você está abrindo para a gente aqui, esse programa, para apresentar essas obras. E também, pastor, só para concluir, nós temos também não só a Bíblia do Pregador Pentecostal e a Bíblia da Pregadora Pentecostal, como também temos vários outros livros em que você pode encontrar aqui também na livraria Café Vida, livro 366 esboços bíblicos. Hoje
o livro de esboço mais vendido do Brasil, que inclusive foi o embrião da Bíblia, Sim. do pregador pentecostal. Tem também o 500 curiosidades bíblicas. 500? 500 curiosidades bíblicas. Sabe aquelas curiosidades assim, que nem você imagina que tem na Bíblia? Por exemplo, você sabia qual o profeta que usou a espada como um presto-barba? Né? Você sabia qual o homem que lavava os pés com leite na Bíblia? Você sabia quem disse que o homem estúpido só se tornará sábio quando o jumento nascer gente? Quem disse isso? Está na Bíblia. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar, porque agora aqui, gente, isso é forte. Eu quero aproveitar. Recentemente eu ouvi alguém me perguntando, a gente tem, é claro, um pouco de conhecimento e a gente entende, mas eu achei interessante a forma com que ele chegou para mim com a dúvida. Ele disse que uma criança chegou para ele e perguntou para ele assim, por que, como é que Caim, né, depois de cometer o ato de matar o irmão, ele saiu dali, foi com a esposa para outra terra? Que esposa se Adão só teve dois filhos? Você tem essas curiosidades aí? Sim, com certeza. Inclusive, nesse livro 500 Curiosidades Bíblicas, a gente responde quem foi a esposa de Caim. Aí, ó, tá com base bíblica. Não inventamos nada, é tudo com base bíblicas. Né? E a questão ali é muito simples de se resolver, né? Alguns fatos em Gênesis não estão em ordem cronológica. De repente o autor está narrando um fato que já se passaram 200, 300 anos. Como aqueles homens viviam 800, 900 anos, então, de repente ele já está narrando que Caim partiu com a sua esposa, porque depois o texto vai dizer lá em Gênesis capítulo 5, versículo 4, que Adão teve filhos e filhas. Já deu tempo de nascer, irmãs dele, crescer. Então a esposa dele necessariamente não precisava nem ser a irmã, poderia ser até uma sobrinha dele. Olha. Como eles viviam muitos anos, quando ele tivesse com 300 já tinha nascido quantas mulheres, não é verdade? Então as pessoas pensam que os fatos estão narrados ali em ordem cronológica. E às vezes são fatos de um capítulo para o outro, já passou 200, 300 anos. Então, já deu para nascer uma geração inteira. O livro chama-se 500 Curiosidades Bíblicas, volume 1. Tem um outro livro interessante, irmão Otávio, eu gostaria de destacar, até para pessoas que são estudantes de Direito. Ele é um livro acadêmico, que eu tenho formação em Direito também. Esse livro foi a minha monografia de conclusão do curso de Direito, onde eu mostro a influência da Bíblia em todas as áreas do Direito. Olha, isso muito me interessa. Inclusive esse livro, ótimo, bacana. Esse livro, só para você ter uma ideia, outro dia ligou um promotor de justiça da minha casa, e quando liga um promotor você fica preocupado. Meu Deus, o que é isso? Mas não, é porque chegou às mãos dele um exemplar do livro A Bíblia como Fonte Histórica do Direito. Ele ficou tão encantado pelo livro que ele me convidou para ser o palestrante de um congresso de Direito. Que legal. Ô pastor, que maravilha. E um outro professor de uma faculdade de Direito, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, ele comprou 90 exemplares desse livro para presentear para uma turma de 90 bacharéis em Direito que estava se formando. E seria uma forma dele falar a linguagem dele, jurídica e ao mesmo tempo teológica. Né? É tanto que nesse livro aí, praticamente a gente é o precursor do termo teologia jurídica. Você não vê em nenhum outro escrito. A gente conseguiu cunhar isso daí unindo teologia com direito. E se a gente for observar aqui para nós, a Bíblia é direito puro. Como é que começa a Bíblia? O homem infringindo uma norma no Éden. Deus vem como juiz e pronuncia a sentença de cada um. Do homem, da mulher, da serpente. Vem a condenação, é expulso do Éden. E como é que termina a Bíblia? Todo mundo diante de um juiz assentado no trono branco. Então não tem por onde correr. A Bíblia começa com o direito e termina com o direito, né? Eu estudei psicologia, não formei, não fui até o final, e comecei depois estudando direito, também não fui até o final. Depois eu fiz a teologia. Eu encontrei na teologia a psicologia e o direito. Sim. Por isso que esse livro, por exemplo, é um dos que eu com certeza vou adquirir. Você vai amar muito. Tem também os 7 coisas impossíveis que Deus fará na sua vida. Um livro sobre fé e milagre, e o último capítulo é o meu testemunho pessoal, né? Como eu disse, como Deus tirou um baiano lá no meio da roça e colocou hoje dentro da Sociedade Bíblica do Brasil como comentador da Bíblia, do pregador pentecostal, e também o livro Ética Cristã no Namoro, Noivado e Casamento, que é uma obra excelente para a juventude, para os casais, porque no último capítulo
eu trago todas as respostas bíblicas sobre vida sentimental, sobre vida amorosa, sobre todos os atos conjugais, respondendo dentro da Bíblia. Maravilha. Olha, gente, que papo hoje foi muito bom, né? Muita informação. Eu até achei que a gente ia terminar, mas quando a gente acha que vai terminar, a gente está começando. Então, para você, mais uma vez, que esteve aí comigo, eu tenho certeza que você ia já dar o seu stop aí, mas quando você viu ele começar a falar sobre os livros, você continua assistindo. Então, olha, parabéns por você ter ficado conosco até agora. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. E em breve, o Café com o Pastor estará de volta, é claro, com mais um novo convidado, e certamente você vai compartilhar, vai divulgar, vai espalhar essa notícia de que nós estamos aqui no Café Vida Bookstore, trazendo para você muita informação. E pastor, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente o nosso bate-papo aqui. Espero poder contar com a sua presença outras vezes, viu? Deus abençoe a todos. Deixo para vocês a meditação em Josué 1:8. Eu sei que todos vocês desejam ser prósperos. E o conselho que o Senhor deu a um grande líder foi: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus abençoe a todos. Você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, Pastor Erivaldo de Jesus, tanto no Instagram como no Facebook, Twitter. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.